Graça e paz. Eu quero tratar de um assunto muito relevante à nossa fé, um assunto que divide opiniões, faz com que algumas pessoas se sobreponham sobre as outras e faz com que outras acham isso insignificante. Preparação para o ministério. Eu quero meditar com você no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 8, que diz: "Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar a Cristo." Há muita interpretação equivocada sobre esse texto, porque alguns julgam não necessária a preparação para o ministério, tendo em vista que o ministério é uma função desenvolvida por ajuda do Espírito Santo, por unção e por aí vai. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo está dizendo? Que um ministro não precisa estudar, que um crente não precisa estudar, que um líder não precisa estudar, porque o estudo ele é ineficaz? Talvez algumas pessoas vão colocar em questão 2 Coríntios 3, verso 6, que diz: "O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica." Algumas pessoas vão se basear nesse texto para dizer: tá vendo? Não é necessário, porque a letra, o estudo, ele mata, ele assassina, ele extermina a unção. Outros vão se basear em Lucas 12, verso 12, que diz: "Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar." Também outras pessoas vão se basear em Jeremias 1, versículo 7, que diz: "Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás." Mas, com tudo isso, essas informações, esses textos isolados, eles dão a ideia de que Deus, Jesus, o Espírito Santo, ordena que os ministros não se preparem, não se qualifiquem para o ministério. Primeiro, precisamos parar e pensar o seguinte: o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3, verso 6? Será que ele está dizendo que o estudo teológico, o estudo bíblico, a preparação, como em um seminário, por exemplo, é algo que extermina, assassina o ministério? É algo que acaba, execra a unção? Será que é isso que o texto está dizendo? Claro que não. Quando o apóstolo está se referindo à questão que a letra mata, todas as vezes que ele se refere a essas questões, ele está dizendo que a observação apenas, pura e simples, de mandamentos, isto não nos condiciona a viver uma vida espiritual, e sim uma vida religiosa. Quando em Lucas capítulo 12, versículo 12, Jesus diz que não precisa se preocupar, porque o Espírito vos ensinará o que vos convém de falar, é preciso entender que antes disso Jesus está dizendo que haveria perseguição, haveria um aprisionamento dos seus discípulos, que eles seriam manietados de todas as formas, e que neste momento de prisão, de perseguição, quando eles indagassem aos seus discípulos, aqueles que servem a Jesus, o Espírito Santo, ele daria as respostas necessárias para o momento. Então, Jesus não está dizendo que o Espírito vai te dar as respostas quando você pode obter as respostas. Ele está dizendo em um momento de suplício, em um momento de dificuldade. E em Jeremias, a questão aqui não era se ele tinha preparo ou não. Jeremias era um jovem de 25 anos e na cultura judaica ele não tinha ainda a outorga, ele não tinha ainda a autorização para iniciar no ministério. Por isso ele diz: "Eu sou ainda um menino." Então é bom observar que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, e há um porquê disso.
Ele começa aos 30 porque era a idade estabelecida pelo judaísmo para que um homem pudesse exercer o seu ministério. Então, existem princípios por trás de textos, existem uma lei pré-estabelecida por Deus, condicionada por Deus, atrás de cada referência, e que, se usarmos isso para os nossos próprios interesses, nós vamos interpretar errado e nós vamos gerar discípulos e crentes que pensam de modo engessado, de modo errado consequentemente. E não podemos esquecer que Efésios capítulo 4, verso 11, diz que um ministério característico, um ministério doado por Deus, por Cristo Jesus, e diz o texto assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Na versão NVI diz doutores. Não se pode ser mestre se você não sentou para aprender. Não se pode ser um doutor simplesmente porque você passa horas orando, ou jejuando, ou fazendo suas campanhas. Eu não sou contra, não estou dizendo que uma vida de consagração não exige essas práticas, mas o que se afirma é que o ministério de mestre, o ministério de doutores, são ministérios essenciais na igreja, porque quando Deus diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, havia uma explicação porque o povo estava sendo destruído. É porque os sacerdotes não estavam se esmerando em ensinar, os sacerdotes não estavam dando ao povo o que eles precisavam receber. Então, Deus não é contra, em hipótese alguma, de que os seus ministros se preparem. Agora voltemos a Filipenses, capítulo 3. É importante entender que Paulo estava defendendo a sua nacionalidade hebraica, estava defendendo a sua religiosidade, porque ele era um fariseu, e ele vai então dizer que ele era fariseu de fariseu. Ele vai dizer que no versículo 6 que ele era zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas ele começa a pensar, a partir do verso 7, que estas considerações não dariam a ele a condição de ser herdeiro, ganhador, ter o direito de ter Cristo Jesus, porque a observação da lei mosaica não traria a expectativa espiritual para viver o chamado que Jesus tem para as nossas vidas. Então ele começa a dizer que o que para ele era lucro, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Então há um propósito, ele considera como perda para ganhar Cristo. O versículo 8 diz que tudo isso ele considera como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo que todo o conhecimento que ele possuía, comparado, fazendo um paralelo, fazendo uma analogia ao conhecimento de Cristo Jesus, não era nada. Interessante é que ele usa uma expressão, ele diz assim, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco. Embora saibamos que esterco é excremento animal, mas é importante entender que esterco é um poderoso fertilizante. Esterco é um material que é usado nas plantações, e talvez você que coma legumes, que coma verdura, você certamente já comeu ou come verduras e legumes, frutas que são amadurecidos, que são fertilizados com esterco. Então ele está dizendo que o conhecimento dele não era suficiente para dar a ele o direito de ter Jesus, de ter o conhecimento de Deus. Mas ele não diz que não servia, ele não diz que era inútil, ele diz que era apenas um fertilizante, algo que ele poderia usar. E é importante entender que na conversão de Paulo, Deus diz para ele: você vai pregar para reis. Não dá para falar para a nobreza, para a realeza, com uma linguagem vulgar, com uma linguagem qualquer. Então é importante ter conhecimento de causa. É importante saber o que você está falando e saber como você está falando. Isso só é possível a partir da metodologia de estudo. Você precisa de um grau acadêmico, você precisa de um academicismo na sua prática ministerial. Então, geralmente as pessoas que criticam e dizem
dando essas afirmações que eu dei a priori. 2 Coríntios 3, Lucas 12, Jeremias 1, falando que o Espírito é que realiza tudo, nos coloca numa condição apática, numa condição estática. E geralmente são pessoas que nunca entraram numa sala de aula e nunca descobriram o prazer que é ter um mestre, ter um professor para lhe ensinar. E algumas pessoas vão defender a ideia histórica de que muitos pais da igreja fizeram a obra sem precisar ter feito seminários, sem precisar ter feito um bacharel em teologia, sem precisar ter feito uma graduação. É preciso entender que o contexto em que os nossos pais da igreja estavam inseridos eram contextos em que não lhes fornecia as condições e os meios necessários. Não é diferente da realidade de hoje, sabe, querido? Então, por favor, interprete a Bíblia de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira direita. Então, quando o apóstolo está dizendo que ele considera como esterco, ele simplesmente está defendendo a ideia de que para conhecer Cristo não precisa ir para um seminário, realmente, mas para estar pronto para viver o ministério que Ele tem para você, para viver aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, precisamos nos qualificar, porque o chamado é essencial, mas a preparação também é essencial. Então, muitas nuances da vida ministerial, elas assumem formas bípedes. O que significa uma forma bípede? Existem dois pés, como o pássaro tem duas asas. E se eu perguntar para você, qual é a asa mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Certamente você vai me responder que as duas asas são importantes. Então, o chamado é importante, mas a preparação também é. Então, o chamado sozinho não resolve, a preparação sozinha também não. Mas os dois, coadunando, juntos, vão funcionar para a glória de Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre você a graça superabundante dele, em nome de Jesus.